Sabe aquela história de herança genética? Muitas vezes parece uma grande loteria, né? A gente recebe um monte de características dos nossos pais e torce pelo melhor. Mas e se eu dissesse que essa loteria tem regras bem claras? E que é totalmente possível aprender a calcular as chances nesse jogo? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos decifrar juntos esse código. Para a gente conseguir decifrar tudo isso, nosso caminho vai ter 5 paradas bem claras. Primeiro, a gente vai entender o básico, a tal loteria da genética. Depois, vamos aprender a mapear uma família. Em seguida, conhecer as regras do jogo para então, claro, botar a mão na massa e calcular as chances. E por último, um desafio, descobrir até os genes que estão escondidos. Então, começando pela base. A genética pode até parecer sorte ou azar, uma coisa meio aleatória. Mas, na verdade, a matemática nos dá uma ferramenta incrível, que é o cálculo de probabilidade. Com ele, a gente consegue prever as chances de herdar uma característica ou outra. Ou seja, a gente transforma o que parece acaso em padrões que dá para entender. Ok, para começar essa nossa investigação, a gente precisa de um mapa. E que mapa é esse? Na genética, ele se chama heredograma. É basicamente uma árvore genealógica turbinada. Pensa nele como o nosso tabuleiro do jogo, onde a gente vai seguir as pistas das características genéticas de geração em geração. E o mais legal é que montar esse mapa é super simples de verdade. Olha só. Mulheres são representadas por círculos, homens por quadrados. E a característica que a gente está estudando? Bom, se a pessoa tem essa característica, a gente pinta o símbolo dela. Para mostrar um casal, é só ligar os dois com uma linha na horizontal. E os filhos? Saem de uma linha vertical ligada ao casal. Pronto! Com esses 3 passos, a gente já tem o retrato da família. Mas não para por aí. Com algumas regrinhas de organização, esse desenho vira uma ferramenta de análise super poderosa. Cada geração é indicada por um número romano. I, 3, e dentro de cada geração, cada pessoa ganha um número normal, um arábico. 1, 2, 3, sempre da esquerda para a direita, em ordem de nascimento. Parece um detalhe, né? Mas é isso que permite que qualquer um consiga ler a história genética daquela família sem confusão. Beleza, já temos o nosso mapa, o tabuleiro está pronto. Agora a gente precisa saber as regras do jogo, certo? As regras matemáticas. E calma, não precisa se assustar. Elas são super intuitivas, tão fáceis quanto jogar cara ou coroa. É isso mesmo. A gente pode pensar nos cálculos da genética como um jogo com 2 moedas. A lógica por trás é exatamente a mesma. Vamos ver como? E aqui estão as 2 regras de ouro que resolvem quase tudo. A primeira é a regra do E. Imagina que a gente quer que 2 eventos aconteçam juntos. Por exemplo, qual a chance de sair cara e cara? Nesses casos, a gente multiplica as probabilidades. A segunda é a regra do ou. Aqui, um evento ou outro pode acontecer. Tipo, qual a chance de jogar um dado e sair o número 1 ou o número 5? Como serve tanto um quanto o outro, a gente soma as chances. Resumindo, aconteceu isso e aquilo? Multiplica. Aconteceu isso ou aquilo? Soma. Esse é o grande segredo. Pronto. Agora a gente tem um mapa em uma mão e as regras do jogo na outra. Chegou a hora de juntar tudo. É agora que a gente começa a resolver de verdade os quebra-cabeças da genética. E para começar essa análise, tem um pulo do gato, uma dica de ouro que funciona sempre. É a primeira coisa que se deve procurar num heredograma. O que é? Um casal que tem a mesma característica, mas que teve um filho diferente deles. Se encontrar isso, bingo, encontramos a pista principal. E o que essa pista nos diz? 2 coisas de cara. Primeira, a característica que apareceu no filho, a que é diferente dos pais, é recessiva. E a segunda, que é importantíssima, os pais, mesmo não mostrando aquela característica, carregam o gene para ela. Eles são o que a gente chama de heterozigotos. Ok, vamos botar isso em prática com um exemplo clássico. Imagina um casal e os 2 são heterozigotos para o albinismo. A pergunta é, qual a probabilidade deles terem um filho que seja homem e albino? Presta atenção nesse E, ele é a chave de tudo. Então vamos quebrar esse problema em partes. Primeiro, qual a chance da criança ser albina? Fazendo o cruzamento de Azinho com Azinho, a gente descobre que a chance é de 1/4. Guarda esse número. Agora a segunda parte. Qual a chance de ser do sexo masculino? Bom, isso é sempre um meio, né? Como a gente quer que a criança seja albina e menino, lembram da regra? Regra do E, a gente multiplica. Então é 1/4 vezes 1/2. E o resultado dessa conta é 1/8. Então a chance desse casal ter um filho com essas 2 características juntas, menino e albino, é de 1 em 8.
Beleza, agora vamos para um cenário que é um pouco mais avançado, mas que acontece o tempo todo. Como é que a gente calcula a chance de uma pessoa que não demonstra uma característica ser, na verdade, uma portadora silenciosa daquele gene? O desafio é o seguinte: pega aquele mesmo casal heterozigoto. Eles têm um filho. E a gente tem uma informação crucial. Esse filho tem o fenótipo dominante, ou seja, ele não é albino no nosso exemplo. Sabendo disso, a pergunta muda. Qual é a chance desse filho ser portador do gene? Essa informação extra que a gente tem, ela muda completamente o cálculo. Vamos olhar para o famoso quadrinho de Punnett. Normalmente, a gente teria 4 resultados possíveis, certo? A e Azinho. Só que a gente já sabe que a criança não é albina, então a possibilidade Azinho não pode ter acontecido. A gente pode literalmente riscar essa opção do nosso quadro. E aqui está a grande sacada da questão. O nosso universo de possibilidades diminuiu. Não são mais 4 opções. Agora são só 3. AA e AA. Estamos trabalhando com um novo conjunto de possibilidades. Ok, então, olhando para essas 3 possibilidades que sobraram, quantas delas são o que a gente quer? Ou seja, em quantas delas o filho é um portador, um heterozigoto? É só contar. Tem o AA e o AA, 2 possibilidades. Portanto, a conta fica simples. São 2 casos favoráveis num total de 3 possíveis. A probabilidade é de 2/3. Olha que interessante! Não é um meio, que muita gente poderia chutar. É 2/3. E esse tipo de cálculo é super importante, é a base do aconselhamento genético, por exemplo. Mostra como o que a gente já sabe sobre alguém muda totalmente as probabilidades. Então, para a gente fechar e organizar as ideias, o processo todo pode ser resumido num kit de ferramentas com 3 passos bem simples. Passo 1, mapear a família desenhando o heredograma. Passo 2, identificar as regras do jogo. É dominante? É recessivo? Vou usar a regra do E ou do OU. E o passo 3, com tudo isso em mãos, é só calcular as chances. No fim das contas, essas regras que a gente viu, de mapear e calcular, não são só um exercício de biologia, né? Elas são a base para a gente conseguir ler a história fantástica que está escrita no nosso próprio DNA. E isso deixa a gente pensando: o que será que o mapa genético de uma família poderia revelar?